Bom, pessoal, essa é a nossa planilha aqui. E aqui em cima temos a curva de juros. Tá? Aqui tem todos os contratos ativos na B3, o que forma a curva de juros. Quando essa curva fica flat, que significa que ela está numa reta assim, deixa eu pegar minha ferramentinha aqui, né? Se ela fica numa reta, por exemplo, tudo aqui no 13, é um sinal que a economia está estável, tá? Que não é esse caso aqui, não é o nosso caso específico, tá? Aqui ela está alta no começo, tem esse vale aqui, e daí ela fica alta aqui no fim, né? Só que aqui, a ponta longa, ela é mais baixa que a ponta curta. Você pode ver que se você pegar uma régua, você vai ver que, eu bati o teclado aqui, mas não tem problema. Você vai ver que ela está aqui na ponta curta, mais alta que no final. Então, isso aqui é um sinal de recessão, tá? O que seria o ideal? Aqui está baixo no meio e alto aqui no fim, que é o natural das coisas, você ganhar o dinheiro a longo prazo, tá? Então, a gente analisa toda a curva. A partir daqui, ó, seria legal que ficasse no azul e aqui para trás ficasse vermelho. Isso aqui seria um bom sinal de economia forte, né? Economia flat, ela está mais ou menos. Economia positiva aqui, negativa aqui é recessão. E a economia negativa aqui, positiva aqui é sinal de economia forte, tá? Então essa é a primeira coisa que você vai olhar na curva. Se você não gostar desse visual da curva, você tem ela no Profit, você pode pôr ela aí, tá? Mas o principal que a gente olha nesse nosso material aqui é essa média e a agressão. Normalmente a tendência, quando tem tendência, essa média aqui ela fica mais de 0,30, mais de 0,3%, então tendência de alta, e menos 0,3 é uma tendência de baixa, tá? Então prestem atenção nisso, que às vezes isso aqui fica, por exemplo, mais 0,15, mas a agressão é negativa. Então fique esperto que podem estar armando venda de juros para baixo, dólar para baixo. Então você vai preferir operações de venda no dólar, tá, pessoal? Então, e se aqui tiver positivo, você vai procurar por compras no dólar. Mas é muito importante você entender o ciclo do mercado, né? Que nem eu falei ontem, ó, uma barra dentro da outra, o mercado não resolve para que lado vai. Quando ele está amarradinho assim, é compra por baixo e venda por cima, tá certo? E aqui o FRC, nós temos aqui é o juro dolarizado, tá? Esse aqui funciona na contramão do DI, tá? Se ele tiver positivo, você vai vender dólar. Se ele tiver negativo, você vai comprar o dólar, tá ok? Aqui temos o ranking dos players, é uma estimativa que eu faço, eu pego aquele saldo, né, que a gente tem no Profit aí, e eu faço uma estimativa aí de quem é estrangeiro, quem é doméstico, e jogo o saldo aqui, né? A barrinha azul são os estrangeiros, a barra amarela são os domésticos, a vermelhinha aqui que a gente vai ver pouco são as pessoas físicas, e os outros
eles vão ser representados por uma barra cinza aqui, que nem está aparecendo porque não fizeram nada hoje, tá? Então, eu sempre gosto de fundamentar minhas opiniões. Então é o seguinte, ó, uma coisa que eu sempre, né, eu mostro para vocês é o seguinte: contratos em aberto. Esse aqui é o site da B3, que vocês já conhecem, né? Se não conhecem, é bom dar uma olhada lá para vocês entenderem como é que o mundo dos negócios funciona, tá? Então você vai ver aqui mercado futuro de dólar. Olha só, os institucionais nacionais e os estrangeiros estão aqui. Quem que negocia mais aqui? Quem que está dominando o mercado? Olha o saldo, ó. Estrangeiro 125. Só aqui a gente já ganhou. Daí você pega em número de vendas, ó. Então, o investidor nacional, no meu entendimento, ele tem dominado o mercado de dólar, pelo menos aí até no horário do almoço, tá? Depois ele fica esse saldão aqui e tudo mais, mas eu gosto bastante de acompanhar o que eles estão fazendo, pelo menos aí até meio-dia, 1 hora, eles normalmente têm acertado mais o lado do que os estrangeiros. Os estrangeiros, eles têm dominado o mercado a longo prazo, tá? Eles mantêm a posição por mais tempo. Vocês vão notar isso aí, né? Verificando todo dia aqui esse dashboard, vocês vão ver que de fato o lado que eles estão normalmente está ganhando, né? Que eles estão comprando, né? O que o dólar fez? Ele fez um topo lá, buscou a média aqui, está segurando aqui, né? Essa acumulação aqui do 14. Ontem, aliás, o mercado já fechou no 13, né? O mercado teve um fechamento no 13. Ele ficou devendo uma puxada lá no 200, né? Então vamos ver, se ele fechar lá no 13, né, bater lá naquele 200 e voltar e ficar para cima do 14 o resto do dia, vai ser compra aí nesse 14, tá? Então é ponto importante, né? E é bom a gente já ficar esperto aí. Talvez já tenha sido a compra agora, parcial aqui no 17, e daí você tenta superar o 24. Se superar, você vai levando comprado até onde ele for. Tá bom? Aí eu não faço leitura de fluxo, nada, mas o mercado ele vem trabalhar nesses pontinhos, né? Ó, tinha o pontinho aqui no 17,5, né? Onde estava segurando. Né? Isso aqui, ó, vamos continuar na explicação aqui então da planilha. Não vamos perder o foco, tá? Vamos apagar. Bom, depois dos grandes players, temos aqui dados importantes do mercado. É bom ficar de olho, porque tecnologia tem hora que falha, né? Então a gente viu que acabou de mexer esse dado aqui, ó, quer dizer que a planilha está conectada com o profit, está funcionando, tá bom? A gente está com o preço no 18, assim que ele movimentar, ele muda esse item aqui também. Então isso aqui é mais para a gente saber que está tudo certo. Então aqui eu tenho o cálculo do justo na abertura, que era lá no 191,5, tá? Pode buscar lá? Pode. Pode não buscar também? Pode não buscar. Beleza? E o justo com o euro, né, uma paridade que a gente faz, está no 185. Então está um pouco distante. Começo de mês é assim mesmo,
né? Pode ter essa diferença, mas não tem problema. O justo atual, a gente calcula o spot, que é esse aqui, com o juro do DI por 23 dias, que está faltando para acabar, coloca a taxa over, está dando 198, está bem fora de preço, tá? Não estou falando para você vender que ele vai buscar isso aqui, tá? Só nota, começa a notar bastante essa questão. O nosso delta por média é de 30 pontos. Você já deve ter a nossa planilha aí, você vai ver que hoje está bem alto, deve estar lá pelos 50 e alguma coisa. A volatilidade diária eu faço todo dia, depois eu vou ensinar vocês a fazer esse cálculo. Mas ele está variando bastante aqui, de 56 até o 49,5, já teve dia que deu 48, mas normalmente é isso aqui. A gente sugere um stop de operação aqui de 10% disso, que dá 5 pontos. O saldo de agressão agora está negativo, menos 350. A curva do dólar hoje está em 0,42%, que em pontos representam 22 pontos, tá ok? Aqui embaixo a gente tem a curva do dólar, né, que são os pontinhos com o reflexo desses dados aqui. Então a gente teve uma Petax ontem no 206 e hoje ele já está trabalhando com meia casa a mais, tá? Eu estou fazendo aqui de meio em meio, tá? Então aqui é meia curva, aqui é uma e meia, duas, e assim vai, para cima e para baixo, tá ok? Normalmente ele vem buscar o eixo, tá? Até a nossa formação aí de Petax. E aqui temos os outros pontos, tá? Que nem eu calculei o justo na abertura, eu já coloco uma retração de FIBO, primeira projeção de 68.2 e a final, que pode ser isso aqui, tá? Isso tudo vai depender aí de como o mercado vai trabalhar e qual ponto ele vai escolher. Tem o cálculo de paridade do John Hu, que está dando lá no 79,5. Então é outro dado importante. Só que aqui eu nem coloquei FIBO, eu já peguei 3 desvios padrões, que dificilmente ele vem buscar esses aqui, tá? A gente pode até pensar em fazer igual, colocar FIBO, mas normalmente o que ele está obedecendo é esse cálculo de paridade aqui, as grandes instituições usam esse, tá? E aqui na abertura a gente tem essa previsão, tá? A gente, pelos cálculos, previu que podia abrir do 12 até o 34. Né? O exato seria aqui, mas tem esse desvio. Por quê? Porque na madrugada ele fez isso aqui. Né? O DX fez isso aqui. Ele correu um pouco para baixo, correu um pouco para cima. Então a gente determina esses pontinhos aqui para trabalhar. Tá ok? Então a gente vê ó, que ele não superou o 34. Foi lá até o 25,5, ficou ali bonitinho dentro trabalhando dentro da previsão, quer dizer que, né, já refletiu o que aconteceu durante a noite, e agora, né, a partir ali de umas 10h30, 9h30, 9h40, o mercado já pode começar a refletir o dia de hoje, né, o que vai acontecer a partir de agora, né, que as grandes cabeças aí estão pensando, tá ok? Então, pessoal, é assim que funciona a nossa planilha. Pontos, né? Você vai procurar trabalhar aqui nesses pontos, tá? E vai obedecer o raciocínio aqui dos juros. Olha só, juros positivando, tá? Agressão forte agora. Né? Então, é muito provável
que hoje as melhores operações do dólar sejam na compra, tá bom? E isso aqui, gente, a gente vai fazer combinando com as notícias. Então, pessoal, esse é o funcionamento geral da nossa ferramenta, beleza?